Bom dia, gente abençoada de Deus. Queria deixar aqui uma palavra para a gente meditar e desmistificar algumas coisas que a gente aprendeu durante nossa caminhada. Mateus 27:46 diz a Bíblia assim: Deus meu, por que me abandonaste? Essas foram as únicas palavras que Jesus falou quando ele estava sendo crucificado. E algumas interpretações dizem que Jesus, naquele momento, ele disse essas palavras porque se sentiu abandonado por Deus. Por quê? Estava carregando os pecados da humanidade na cruz. Mas quando você faz uma leitura mais aprofundada, você vai entender que não é esse realmente o que Jesus quis dizer. Primeiro, porque Deus nunca lhe abandonou. O que ele sentiu é diferente naquele momento. O que ele falou também é diferente. Uma coisa é você sentir, outra coisa é Deus executar alguma coisa. Então, veja bem, Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele era um profeta do Antigo Testamento, conforme diz Lucas 24:19, onde depois que Jesus ressuscitou, alguns discípulos decepcionados com aquela situação, porque Jesus veio realmente para fazer algo importante na vida deles, como por exemplo salvá-los, né, da opressão romana. Alguns tinham essa visão e, enfim, eles ficaram decepcionados e alguns voltaram para suas terras, e dois deles eram esses elementos que iam lá para Emaús. Emaús era um lugar que tinha lá em Jerusalém. Eles iam em Emaús reclamando porque já ele morreu e a gente pensava que realmente ele ia fazer alguma coisa para salvar a gente dessa situação. De repente, entre os dois, Jesus entra depois da ressurreição e Jesus começa a questioná-los. Aí um deles fala assim: mas peraí, tu és aqui algum estrangeiro que não sabe do que está acontecendo? Aí eles falam: não sabes que Jesus, que era varão poderoso em obras e em palavras? Aí ele cita Jesus, que era um varão profeta, né, em obras e palavras. E Jesus era poderoso, tal, essas coisas todas aí. Então eles afirmam que Jesus era um profeta de Deus que veio realmente para fazer a diferença. Mas o que eu quero falar, na verdade, é sobre o abandono e suposto abandono de Deus em relação a Jesus. Veja que interessante, olha. A Bíblia diz assim que Jesus, quando ele nasceu, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, do 0 aos 30 anos, o que eu entendo aqui na Bíblia é que Jesus, o Nazareno, o Filho do Homem, ele não tinha o Espírito Santo nele. Eu vou explicar para você dizer que não é heresia. Depois você confere lá na Bíblia para ver se eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. O capítulo 3:16 de Mateus, a Bíblia diz assim: olha, sendo batizado, veio sobre ele o Espírito Santo de Deus. Aí ele começou a fazer o ministério. Então veja bem, como ele é um profeta do Antigo Testamento, para ele fazer ou começar a fazer o seu ministério, para receber a autoridade de Deus, ou o poder de Deus sobre a vida dele, ele precisava receber o Espírito Santo na vida dele. Daí então diz a Bíblia que ele começou a fazer a obra de Deus, né? O seu ministério terreno começou ali. Tanto é verdade que o primeiro milagre dele acontece numa festa de casamento em Caná da Galileia. Ele transforma a água em vinho. Antes, porém, você não vai ver nenhum registro na Bíblia que Jesus fez algum milagre. Existe alguma história paralela, mas é difícil de aceitar ou de acreditar, mesmo porque se o Espírito Santo veio sobre ele, foi ali que ele começou a ter o poder. Algumas pessoas também que dizem que Jesus já foi usado pelo Espírito Santo lá quando ele estava no templo de Salomão, discutindo ou disputando algumas coisas em relação à Torá, ou às Escrituras, conforme a Bíblia diz. Mas, na verdade, Jesus era uma pessoa especial, né? Era uma criança que, como ele era judeu, ele tinha por educação ter estudado tudo com detalhe. Claro, ele ser um menino especial, né, mandado por Deus, ele tinha um quê a mais do que os outros. Isso é fato. Voltando aqui de novo para a cruz, né? Aliás, para o casamento, ele faz o milagre e nos 3 anos que ele faz a obra, ele vai para o Calvário, ele é crucificado. Naquele momento da crucificação, ele termina de fazer o que ele veio fazer aqui. Essa era a lógica da causa. 3 anos de ministério,
ele acabou de fazer tudo que ele veio fazer aqui, tanto é que no momento ele fala assim, Pai, está consumado, ou seja, tudo que ele veio fazer aqui e tudo que os profetas vieram falar em relação a ele, se cumpre quando ele abre os braços, dá o brado e diz, tetelestai, ou seja, está consumado. Naquele momento que ele fala assim, Deus meu, por que me abandonaste? É justamente esse momento que acontece na vida dele. O Espírito de Deus sai dele, porque no Antigo Testamento, como eu disse, o Espírito vinha sobre o profeta para fazer a obra. E você vai achar essa passagem bíblica para comprovar o que eu estou dizendo, está lá em Juízes capítulo 3, versículo 10. Lá fala que o Espírito veio sobre o profeta. E 2 Crônicas 15, versículo 1, também está dizendo que o Espírito veio sobre o profeta. O que acontecia? Quando o profeta fazia essa obra, o Espírito saía dele e o profeta virava outra pessoa. Ficava comum, né? Tranquilamente. Então foi isso que aconteceu. Então Jesus, na verdade, quando ele disse, meu, por que me abandonaste? Não é porque ele estava com o pecado da humanidade nas costas, nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nem tampouco Deus tinha lhe abandonado. Não, ele se sentiu abandonado porque acabou o ministério dele, ele consumou a obra e o Espírito saiu sobre ele. Aí Jesus foi sepultado. E a história diz que depois de 3 dias ele ressuscitou. Quando eu falo história, eu estou falando da Bíblia, porque a Bíblia é um livro histórico. Ele ressuscitou. E quem que ressuscitou Jesus? Ele não ressuscitou sozinho, não. Foi o Espírito de Deus que o ressuscitou. Essa é a explicação para esse brado na cruz. Ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Deus abençoe.